Quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias na carta de Efésios, no capítulo 4, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, nós vamos ler o verso 11 até o verso 13, mas é importante nós destacarmos o contexto dessa carta. Paulo está trazendo aqui a igreja, no início do capítulo 4, a importância da igreja andar em unidade. A importância da igreja viver de uma forma que sejamos completamente humildes, dóceis, que sejamos pacientes e que possamos pensar que somos uma igreja, que o nosso Deus é um só, que o Espírito Santo é um só, que Deus é sobre todos e está em todos, e por isso nós precisamos andar juntamente, deixando de lado as nossas diferenças, nos agarrando a Jesus, para que nós possamos ser edificados. E no verso 11, Paulo vai dar para nós aquilo que nós poderíamos chamar de uma argamassa em que vai unir a igreja e fazer a igreja unida, que é o propósito dos dons. É os dons que ele vai destacar do verso 11 ao verso 13. E ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pai querido, Pai amado, aqui está a sua santa e bendita palavra. Fala-nos através dela e que sejamos edificados no nome de Jesus. Amém. Paulo, então, vai trazer esses dons específicos aqui e todos estão ligados ao ensino da palavra de Deus. E estando ligado ao ensino da palavra de Deus, ele vai trazer para nós um propósito, ou pelo menos 3 propósitos que nós devemos atingir. E o primeiro é o propósito individual de aperfeiçoar os santos. E aqui nós podemos destacar e colocar mais um texto aqui, que vai refletir sobre a palavra de Deus, que é Hebreus 4:12, quando nós lemos: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é exemplificada aqui como uma espada que aprofunda, que vai dividir a intenção do coração, os pensamentos, juntas e medulas, divide a alma e o espírito e tem uma intenção. É a palavra que mostra para nós uma coisa muito importante. Primeira coisa, nós somos pecadores. Segundo lugar, nós somos imerecedores da graça. E em terceiro lugar, nós merecemos o inferno. Essa é a primeira atitude que todo aquele que entra em contato com a palavra de Deus, e para que esse indivíduo ele possa ser edificado, ele possa ser aperfeiçoado em Deus, ele precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer que não merece a graça e reconhecer que o que ele merece é o inferno. Ela também vai revelar o nosso coração. E quando o nosso coração
se abre para a palavra de Deus e vamos entender quem nós realmente somos, então nós podemos pedir perdão a Deus e observar a palavra de Deus, a qual quer nos edificar a ponto de nós nos submetermos ao Senhor Jesus e obedecermos a Deus e também saber que esta palavra, uma vez que está no nosso coração, esta palavra, uma vez que está nos aperfeiçoando, ela nos dá, ela é capaz de nos ensinar a resistir às tentações do diabo, a resistir às investidas de Satanás. E isso nós aprendemos com o próprio Jesus, quando ele foi tentado no deserto e pela palavra de Deus, ele repreendeu o inimigo para que não o tentasse. Quando nós descobrimos que através da mensagem do pastor, do evangelista, do mestre, quando ensina a palavra de Deus para nós, nós aprendemos pela palavra de Deus, então, que diante do Senhor, se nós queremos ter vida aperfeiçoada, nós temos que ser honestos com Deus. Não podemos esconder nada de Deus. Dizer ao Senhor, Senhor, esse aqui sou eu. Sem máscaras, sem nenhuma maquiagem, mas mostrando quem nós somos, para que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Então, o propósito dos dons que está estabelecido para a edificação da igreja é que nós possamos conhecer a palavra de Deus, sermos ministrados pela palavra de Deus e ter a nossa vida transformada. Mas, em segundo lugar, o segundo propósito é um propósito coletivo, é um propósito de edificar não só o indivíduo, mas edificar a igreja. Por isso a importância da igreja, por isso a importância da igreja conhecer a palavra de Deus, por isso a importância da escola bíblica dominical, por isso a importância de participar das reuniões. Hoje, infelizmente, tem que ser só virtual, não podemos estar pessoalmente, por enquanto, em nome de Jesus, mas devemos, mesmo virtualmente, nos encontrarmos, nos debruçarmos da palavra de Deus e, juntamente com a igreja, descobrir as verdades da palavra de Deus, pedir ajuda aos professores, aos pastores, aos diáconos, aos mestres da igreja, para que possamos ser edificados e aprendidos pela palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz que o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E aqui nós aprendemos que buscar a palavra de Deus com humildade no coração, aprendendo do Senhor e sabendo que o propósito é que nós possamos crescer em unidade, crescer na vontade de Deus e saber que esta é a forma que Jesus vai edificar a tua igreja. Como está escrito lá em Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus diz, edificarei a minha igreja. E quando o Senhor diz, edificarei a minha igreja, Ele está dizendo que nós seremos edificados através de conhecer Jesus. E eu conheço Jesus quando eu leio a palavra de Deus, quando eu oro a Deus, quando eu medito, quando eu estudo na palavra de Deus. Hoje a irmã Carol, no momento de avisos, disse que essa semana é uma semana de Desperta Débora. Nós temos encontros na segunda, as irmãs têm encontros na segunda, têm encontros na quinta, têm encontros na sexta-feira. Na outra semana nós teremos pequenos grupos multiplicadores, onde tudo isso é uma intenção de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. E foi avisado também que os homens estão com um projeto de estudarmos 3 livros chamado Cada Homem, um Guerreiro. Eu quero desafiar você, homem, casados, mas se você não for casado, está sonhando em casar, é importante você participar também, mas poder estudar Cada Homem, um Guerreiro. São vários grupos, todos os estudos serão online, você pode escolher um grupo que vai se adequar ao dia que você pode participar, uma duração de 1 hora, 1h15, no máximo, uma vez por semana, em que você vai se aprofundar
na palavra de Deus. E eu fui muito abençoado pelo estudo Cada Homem um Guerreiro. Eu tinha, no meu coração, eu já carregava isso há muito tempo, numa pontinha assim, um pouquinho esquecida lá no passado, uma certa mágoa do meu pai, porque o meu pai poderia ter me proporcionado algumas coisas que eu achava que ele poderia proporcionar. E eu aprendi com o estudo de Cada Homem um Guerreiro que alguém não pode dar aquilo que ele não tem. Meu pai não poderia dar para mim aquilo que ele não tinha, porque ele não conhecia a palavra. Ele veio conhecer a palavra no leito de morte, um dia antes de entrar em coma, quando ele aceitou Jesus como Salvador. E aquilo clareou a minha mente. E aquilo deu paz ao meu coração, porque eu aprendi ali que ninguém pode dar o que não tenho, mas eu tenho. Eu pude dar para os meus filhos. E eu sei que os meus filhos vão poder dar para os seus filhos, e eu espero poder dar para os meus netos. E você também. Talvez você vai dizer, pastor, eu já estou mais de 50, quase 60, não tenho neto, mas os meus netos agora é coisa do pai e da mãe. Não, irmãos, você é bênção de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, imagina o prazer, a alegria que você terá agora, tendo os seus netos e você poder ensinar os seus netos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, ajudando o seu filho, ajudando a sua filha a conduzir os seus netos no caminho do Senhor, para que ele seja uma pessoa, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. E isso me deu muita paz, porque qualquer mágoa que eu tinha do meu pai, no estudo de Cada Homem um Guerreiro, eu aprendi que eu tenho que ficar em paz, porque Deus tem me abençoado e Deus tem abençoado a minha família também. Por isso que é importante, meus queridos irmãos, a edificação da igreja é que cada um de nós, não apenas o professor da escola bíblica, não apenas os pastores, mas que você se aprofunde na palavra de Deus. Você se aprofunde a ponto de se tornar um mestre. Por que não? Por que não se tornar um mestre em conhecer a palavra de Deus e poder ensinar a outras pessoas a palavra de Deus? Por isso que tem um propósito coletivo também, que é edificar a igreja. Mas os dons de ensino também, que está aqui, do verso 11 ao verso 13, tem o propósito de colocar em cada um de nós a disposição de servir a Deus. Servir a Deus através do testemunho de Jesus. Servir a Deus através da pregação do Evangelho. E sabendo que, mesmo nós lendo a palavra, mesmo nós estudando a palavra de Deus, nós podemos ser edificados no Senhor através da sua palavra, entendendo que seremos instrumentos de Deus para testemunhar do amor de Cristo a outras pessoas. E eu sei que muitas pessoas ficam um tanto quanto tímidas, com medo, talvez pensando, pastor, mas se alguém falar e eu não tiver com a Bíblia na mão, o que eu vou dizer para aquela pessoa? Como é que eu vou citar o texto certo? Mas veja só o que Mateus capítulo 10, o verso 19 e o verso 20, que Jesus diz. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Veja só, não somos nós que pregamos, não somos nós que falamos, nós somos simplesmente um instrumento. É o Espírito Santo de Deus que falará através de nós. Que alegria, meus irmãos, que prazer em poder ser instrumento de Deus para falar às pessoas, é claro, e seremos instrumentos de Deus e vamos a cada dia, a cada momento, atingindo a plenitude de Cristo, querendo parecer igual a Cristo, ser igual a Jesus, ser usado por Deus como Jesus foi usado por Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo,
Por isso que nós podemos saber que precisamos, de uma forma direta, entender, colocar na nossa mente, colocar no nosso coração, que, pois é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui com um propósito de edificar a igreja de Jesus, com o propósito de santificar a nossa vida e com o propósito de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossos corações. Você tem uma oportunidade ímpar nesse tempo que nós estamos vivendo, de testemunhar daquilo que Jesus tem feito à sua vida. De você dizer o que Deus tem feito na sua vida. Você tem o seu celular, pode colocar ele deitado, grava um vídeo de 1 minuto. Não grava muito, porque senão as pessoas não assistem, nós aprendemos isso. Um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, e diga uma mensagem daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Como o Senhor tem abençoado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com a sua família. Sabe aquela pessoa que você tem orado por ela, para que ela possa receber Jesus como Salvador? Compartilhe com ela. Diga a ela que você está orando por ela. Diga a ela que você está intercedendo por ela. Diga a ela sobre o amor de Jesus. Ontem à noite eu tive uma oportunidade com parte da minha família de sentarmos juntos e compartilharmos um pouco daquilo que nós estamos vivendo, do luto que nós estamos vivendo. Mas nós podemos dizer, o Senhor está voltando. E quem ainda não teve uma experiência com Cristo, ou quem se afastou, deve voltar para Jesus. É uma oportunidade que nós temos, irmãos, e sabemos que aquilo não é nós que estamos falando, mas é o Espírito Santo que nos usa como instrumentos. Nós não somos capazes. Nós não somos capazes de fazer nada. O próprio Jesus, no capítulo 14, vai dizer que sem mim vocês não podem fazer nada. Faça tudo isso, irmãos. Aperfeiçoe-se, santifique a sua vida, edifique a igreja, deixe Deus usar a sua vida para isso e sirva a Deus testemunhando, porque é o Espírito Santo de Deus que fará a obra dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos cumprir os propósitos do Senhor. Vamos orar. Pai Celeste, Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor pelo teu amor, pela tua graça, pela bênção que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Ajuda-nos a cumprir o teu propósito e que possamos aproveitar a oportunidade que nós temos nesse tempo de estudar a tua palavra e aprender do Senhor, para que possamos nos santificar, edificar a igreja e também testemunhar do seu amor a outras pessoas. Nós pedimos, louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.